ontem, depois do jogo, o Instagram do Esporte Interativo, a gente publicou uma mensagem lá, fez uma postagem dizendo assim, uma verdade, se nós gostaríamos muito mais do Vinícius se ele não fosse brasileiro, ou se ele tivesse nascido fora daqui, ele seria muito mais valorizado. Era uma coisa desse tipo e bombou de comentários, foi para cá, foi para lá. A gente pegou uma frase que é bem parecida com essa. A frase e eu quero que o Mauro comece analisando. Mauro Betting, Vinícius Júnior é mais valorizado na Europa do que pelos brasileiros. Essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa? Eles lá têm uma impressão melhor do que a gente em cima do futebol do Vinícius? Eu acho que é um pouco falsa. No sentido de que eu acho que ele é valorizado como deve lá e como deve aqui. Claro que o fato de, com 16 anos e 2 jogos, já ser vendido por 45 milhões de euros para o Real Madrid, já levanta a bola de qualquer ser humano, em qualquer época. O fato dele ser Flamengo, mais ainda. O fato dele ter saído quando ele começava a ser protagonista na Gávea, mais ainda. O fato dele chegar muito jovem num instável Real Madrid pós-Cristiano, ele render muito bem, levanta. O fato dele ter sido, como se esperava de qualquer um pouco instável, normal. O fato dele voltar muito bem, como todo o Real Madrid com 4 vitórias, muito legal. Ele foi o melhor ontem, você pode dizer que ele foi melhor também no domingo. E com agora, inclusive, eu que obrigando o Azar ontem, uma repaginada tática num 4-2-3-1, com o Bale pela direita, o Azar por dentro, não acho ruim. E ele, Vini, pela esquerda, até pela fase, não tem como tirá-lo do time, e botando o Benzema sempre dando muitas opções à frente. Cara, ele vai cavando lugar e vai empurrando a grande estrela, o Azar pro outro lado, porque não tem jeito. Até no começo, o Zidane testou o Vinícius pela direita, onde jogou o Bale, não foi tão bem, o que não significa dizer que não possa jogar ali, até pela própria seleção brasileira, porque tem Neymar, claro, e não acho que, por exemplo, pensando em seleção, é hoje o Vinícius nessa fase, o Neymar que se vire, não, é o contrário, né? Pelo menos por hoje. Então, assim, é impressionante. Eu acho que o reconhecimento que se dá na Europa, sobretudo na Espanha e no Brasil, o Vinícius Júnior, eu acho que não tem, porque é brasileiro, porque é do Flamengo, não, eu acho normal, eu acho que é o hype, como gostam de dizer os entendidos, que termo maravilhoso, eu acho que é justo dos dois lados, assim, também. Não é assim, tá pronto, porque tem aquela coisa que a gente fala hoje, mas tem razão, eu acho que talvez o termo escolhas erradas, o que melhor cabe ao Vinícius Júnior, até a gente fala, pô, não, Vini, faz, chuta, passa, corta. Ele meio que faz as coisas até porque é muito veloz. O tapa que ele dá na frente é um negócio impressionante. O rabisco que ele dá é tão fácil como o riso dele. Ele está se transformando aquilo mais ou menos que se imaginava. Então, e muito cedo, muito precocemente. Mas eu acho que não. Acho que a análise que se faz na Europa e no Brasil para ele é do tamanho dele, merecidamente. Então, eu só quero ler aqui alguns comentários lá que estão na página do Esporte Interativo, só foi de lá que a gente puxou essa ideia, né? Aí tá lá. Verdade que ninguém aceita. Vinícius Júnior seria mais querido no Brasil se fosse um jogador estrangeiro. Essa foi a postagem do aí. Aí o primeiro comentário, que tem lá quase 3 mil curtidas. Brasileiro gosta de pagar pau pra gringo. Aí o outro comentário, falou a verdade. Brasileiro não dá valor que é o seu. O segundo mais curtido. Aí tem. Se não fosse brasileiro, ele nem teria essa mídia toda que vocês forçam, que já é um dos mais curtidos também, que já vem pro outro lado. Então, assim, aí outro fala, ele sofre esse hate por ser cria do Flamengo, aquela coisa que o Mauro falou. E hoje, Formiga, até para você analisar a frase, o jornal AS botou o seguinte: os haters de Vinícius Júnior tiveram que enfiar a cabeça 30 metros na terra. Golaço com finalização de mega craque. Os caras já elevaram. Mega craque é um negócio assim realmente forte. Mas a frase aqui, Formiga, para análise é uma sensação. A gente está falando aqui mais de sensação, né? Vinícius Júnior é mais valorizado na Europa do que pelos brasileiros. Cara, assim, no fundo eu vou achar que é falso, porque essa coisa 8 ou 80 também tem na Europa, no início dele no Real Madrid, que foi muito bom, depois tem uma estacionada, tem alguns problemas de tomada de decisão, tem a chegada do Rodrigo, o próprio Marca tem algum tom crítico, mas o tratamento que ele recebe no Marca é diferente do mundo deportivo, isso é evidente, porque você tem essa questão polarizada, como tem aqui, dos torcedores do Flamengo, em média, a grande maioria gosta do Vinícius porque é um cria e porque saiu jogando muito bem, sendo protagonista do time e artilheiro da equipe. E aí quem não gosta do Flamengo, e aí principalmente quem tem uma rivalidade, porque tem times que o cara não torce pro Flamengo, mas também não tem uma rivalidade, é meio que dane-se. Tanto faz o que acontece ou não. Por exemplo, um torcedor do Internacional, acho que esse cara não tem muito motivo, não tem nada contra nem nada a favor. Um torcedor do Atlético Mineiro, acho que já tem, um cara do esporte, o torcedor hoje do Palmeiras e tal, beleza. E obviamente os times do Rio. Aí acho que esses caras podem
olhar e falar, pô, não é tudo isso e tal. Mas a mesma coisa tem na Espanha, porque o torcedor do Barcelona vai falar, não é tudo isso, não veio pra cá, tá vendo? Não é essas coisas todas. A gente tem aqui o Ansu Fati, que, pô, é melhor do que ele. Então, acho que no final é meio proporcional. É por isso que eu vou dizer que é falso, porque eu acho que essa coisa efusiva, ela tem lá e tem cá. Do mesmo jeito que estão falando um craque, mete a cabeça 30 metros para baixo os haters, em alguns momentos já se falou que ele estava meio de lado, porque tinha chegado o Rodrigo, tinha tomado espaço, tinha não sei o quê. Então, se você pegar as manchetes na própria Espanha, tem muita manchete de alto e baixo. Acho que aqui, inclusive, ele é até mais poupado. Eu não lembro de nenhuma manchete quando ele estava no Flamengo, ridicularizando o Vinícius num dia seguinte, assim. Pelo contrário. Ô Vitor, fato é que ontem, como o Mauro lembrou, né, o Zidane promoveu uma mudança tática, mas ele pela primeira vez escalou como titular juntos Vinícius Júnior e Hazard. Algo que para muitos seria incompatível, porque ocupam a mesma faixa do campo idealmente, a faixa esquerda. A gente sabe que o time que entrou em campo ontem não é o melhor time que o Real Madrid pode mandar a campo, porque esse time obviamente vai ter o Casemiro, que estava suspenso ontem, e vai ter o Toni Kroos, que ontem estava poupado. Mas acho que foi uma indicação bem interessante para o Vinícius, ele jogar de partida junto com o Hazard. E a frase é, Vinícius Júnior é mais valorizado na Europa do que pelos brasileiros. É falso, acho que falso. Acho que, na média, os brasileiros entendem o Vinícius como um potencial enorme, que acho que ele tem, e os especialistas de futebol de base diziam já que ele tinha. E acho que ele é muito perseguido aqui, e aí acho que pelo fato dele ter gerado 45 milhões de euros sem nunca ter pisado no profissional, e isso o fato de ter gerado para o Flamengo. Então a venda do Vinícius, ela gerou uma sensação muito positiva para o Flamengo, não só pelos 45 milhões de euros em si, mas porque depois disso o Flamengo vendeu vários outros jogadores por quantias significativas. Vendeu o Paquetá por 35 milhões de euros, que eu acho que na ocasião foi um negócio, não achava um bom negócio para o Milan. Vendeu o Léo Duarte por 11 milhões de euros, a mesma coisa. E depois o Flamengo vendeu o Renier por 35 milhões também para o próprio Real Madrid. Então, de euros, tudo isso em euros, né? Acho que isso o Vinícius está pagando uma conta que ele não merece, de como se ele tivesse começado tivesse contribuído para a fase boa que o Flamengo passa hoje. Só que o Vinícius não tem culpa disso, ele não pediu para ser vendido. O Vinícius estava quieto lá dele na base, alguém chegou e falou, toma, 45 milhões aqui, e pagou. Ah, mas o Real está fazendo um bom negócio, o Real está fazendo um mau negócio. Eu acho que hoje a gente não tem como definir isso. Se o Vinícius continuar oscilando como ele oscilou até agora, vai ser um mau negócio. Se o Vinícius tiver, igual essa seta que está aí na tela, a evolução, que ele começa a parecer que começa a encaixar esse caminho, vai ter sido um ótimo negócio. Então, acho que estão querendo julgar o Vinícius hoje, com 20 anos de idade, como se o Vinícius tivesse 28 anos de idade. É um pouco do que a gente tocou nesse tema ontem, né? Um pouco, né? Vitor, o que você fala. Se fosse um cara. Vamos pensar o seguinte, né? E eu quero que a galera curta aqui o programa. Tem muita gente assistindo, mais da metade da galera que está ao vivo com a gente no YouTube ainda não curtiu o programa. Vamos lá, deixa o like aqui no vídeo de hoje. Rapidinho, você só botar um dedo ali, o mouse no joinha e curtir, por favor. Ô, Vitor, o que você falou, eu concordo 100%. Como a análise aqui no Brasil muitas vezes fica poluída pelas cifras que foram envolvidas na negociação. Mas vamos tentar excluir isso e pegar um garoto de 20 anos, que vai completar 21 no mês que vem, Vitor Sérgio, e analisar como se ele tivesse saído da base do Real Madrid. Um garoto que veio da base do Real Madrid com 20 anos já fez o que fez o Vinícius Júnior. A análise seria bem positiva, né? Eu imagino que sim, porque a gente até alguns programas atrás, eu e o Formiga rotulamos ali os jovens brasileiros como decepção. Tu lembra disso, Formiga? Te lembra disso? Agora eu não me lembro quando foi. Foi falando do protagonismo, de que se alguém... Então, exatamente, foi falando do protagonismo, e aí eu dizendo que, no geral, eu achei, até falei sobre isso num vídeo lá no meu canal, eu achava que, com 2 anos e meio de Real, eu achava que o Vinícius me decepciona ainda na tomada de decisão. Eu acho que ele me decepciona. Mas
dentro de uma análise de um jogador de 20 anos que não tem, que quando chegou ao Real Madrid não tinha, sei lá, 50 jogos como profissional, ou devia estar um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu acho que era esperado ter um pouco de paciência, ou um pouco de tempo. E o Real sabia disso. O Real, quando compra o Vinícius, eu imagino que ele não imaginava perder o Cristiano Ronaldo, beleza? Porque quando ele compra o Vinícius, foi no meio da temporada anterior, o Cristiano Ronaldo ainda não tinha decidido ir sair do Real, como ele saiu lá e tudo aquilo que a gente já viu. E aí, se você ainda tem o Cristiano Ronaldo, e você traz um jogador para ser maturado, para ser evoluído, era o mundo ideal para o Real Madrid, perfeito? Acabou que você perde o Cristiano Ronaldo, o time estava uma bagunça, trocando de treinador de 2 em 2 meses, e aí você pega um garoto, você bota o garoto começa a responder. Erra muito? Erra muito. Faz muita bobagem? Fazia muita bobagem. Agora, eu imaginava que nesse momento o Vinícius estaria tomando decisões um pouco melhores. Ele começa a ir nesse sentido. Hoje repercutiu muito na Espanha uma declaração que o Vinícius Júnior deu há um tempão para Tati Mantovani, né, nossa repórter, dizendo em que ele cita o Sterling. Ele fala, o Sterling, quando começou, perdia muito gol também. Eu cheguei aqui muito jovem e eu vou começar a melhorar. E tudo. Então, o Vinícius tem essa noção. E ele está começando a evoluir. O jogo que dá a vantagem o Real hoje é líder, porque o Real ganhou do Barcelona no confronto direto. Foram 2-0. 1-0 é um gol do Vinícius e ele é o principal jogador do Real no jogo, ainda que tenha errado muito. O principal jogo do Real na temporada, Real e City, até aqui, o Vinícius é titular e é o melhor jogador do time. O jogo contra a Real Sociedad, o Vinícius é o melhor jogador do time, sofre um pênalti que abre o placar. E ontem, num jogo teoricamente controlado, ele joga bem e faz o primeiro gol, que veio a ser o gol da vitória. Cara, ou você reconhece que ele é importante pro time, ou você acha que ele tem muita sorte, né? Luiz, no ano passado, desculpa, porque no ano passado, temporada passada, quando ele se machuca lá contra o Ajax, ali ele já tinha sido o melhor jogador do time várias vezes. Várias vezes, na temporada passada. Luiz, né? Então, assim, a gente fez o jogo ontem pro Arquibancada e teve uma jogada no primeiro tempo que chama muita atenção. Não só o gol, depois o gol perdido, que seria mais bonito, inclusive, do que o gol de fato que ele fez, mas tem uma jogada que ele sai da direita, rabisca para dentro, uma jogada que em 90% das vezes ele ou finalizaria mal ou tentaria um drible seguinte, e aí ele faz a achada, um toque em diagonal para uma ultrapassagem do Hazard. Isso mostra uma evolução na tomada de decisão, um jogador menos afobado. E aí eu estava vendo uma matéria de hoje do Marca, o título é Vinícius é outro, Vinícius é outro. E aí ele está falando justamente de tomada de decisão, ele está fazendo um levantamento dessas tomadas de decisão, do percentual de aproveitamento em finalização, como o próprio Vinícius reconhece isso, e é legal ele ter citado o Sterling, que é um caso de um jogador que evoluiu, como o Vinícius está evoluindo, e é isso que a gente quer, porque assim, a capacidade, a intensidade, a velocidade, o não se omitir, isso ele tem e é inerente a ele e ele vai levar para sempre. O que ele pode melhorar é tomada de decisão. Deixa eu trazer aqui, assim, acho que no momento que a gente vive hoje é até importante trazer esse tema, porque muita gente pensa isso, tá? Então eu vou trazer aqui a frase, o Twitter do Caleb Júnior, que ele bota assim, ó, o Vini jogar no Castilha é ruim. No caso do Renier, já se trata como normalidade. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu fiz esse vídeo sobre o Vinícius no meu canal, muita gente apontou, acha que tem um ponto de racismo também no trato com o Vinícius, tá? A gente tem que lembrar, o Vinícius, ele sofreu alguns ataques racistas enquanto jogava pelo Flamengo, isso daí fartamente documentado, com áudio, com vídeo e tudo. Então tem muita gente. Eu pessoalmente não acho que seja isso. Eu acho que é mais esse componente de ter sido um cara importante para essa retomada do Flamengo, eu acho que isso pesa, mas eu não acho que a gente deva desprezar, porque tem muita gente, e se a galera quiser, pode olhar aqui o comentário do Caleb, no meu canal lá, tem muita gente falando, tem o componente do racismo também, como, por exemplo, o Paquetá, só para colocar, o Paquetá não tem nem comparação da importância do Vinícius para o Real com a do Paquetá com o Milan, todo mundo concorda com isso?
Claro. E o Paquetá não é nem sombra atacado. E ele saiu do mesmo Flamengo por um valor excepcional também, 35 milhões de euros. E ele nem de sombra é atacado como é o Vinícius. Só para assim, pontuar. Eu acho que assim, em hipótese alguma, a gente deve descartar o racismo da pauta, porque infelizmente é algo muito, muito presente, tanto aqui como lá também. Agora, hoje também é uma constatação que o Milan tá jogado às traças. O Milan ninguém assiste mais. Se o Milan tivesse em evidência como está o Real Madrid, talvez, principalmente aqui no Brasil, porque para os europeus dane-se quem é Paquetá, quem é Vinícius, para eles vão fazer outra análise. Para a gente aqui, que está na expectativa de ver esses caras evoluindo, hoje o Paquetá tá escondido e o Vinícius está em evidência. E aí, Mauro, pegando em cima dessa linha do que a gente fala, tem muita gente aqui no Brasil que, por exemplo, e eu sei que você é um cara que adora o futebol desse garoto que eu vou citar aqui, que é o João Félix, que faz uma primeira temporada, assim, muito fraca no Atlético de Madrid, principalmente, né, assim, levando também em consideração a expectativa pelo preço pago. E aí, quando a gente faz a relação com o Vinícius, aqui a gente não enche de porrada, não cobra tanto, não critica tanto o João Félix, como a gente critica o Vinícius, né? E eu tenho certeza que a temporada do Vinícius é melhor que a do João Félix. E tem absoluta, total razão. Eu sou muito fã do João Félix, acho o João Félix com mais potencial, melhor jogador que o Vinícius Júnior, mas é tudo isso que você falou. E o João Félix, 126 milhões, Vinícius Júnior 45, lembrando sempre que, além das idades, né, tem a questão de mercado, né? Uma coisa é você comprar no mercado sul-americano, apesar do colosso que é o Flamengo dos últimos anos, outra coisa é você comprar no mercado europeu. Mas sim, o que você falou sobre o Vinícius Júnior e sobretudo pelo João Félix ainda é decepcionante, e claro, o time também não tem ajudado, ele também não tem se ajudado tanto, tem toda a razão, Luizinho. E assim, tem muita gente que fica aqui naquela, Rodrigo, tal, gente, as oportunidades vão indicar e a gente vai ter tempo para lá na frente falar quem que jogou mais, quem que não jogou. Hoje, quando a gente fala que eu particularmente espero até mais do Rodrigo do que do Vinícius, é pelo que eu já vi os caras jogando e pelo que eu projeto que eles vão ser agora. Minha projeção ela pode estar furada amanhã, pode ser que o Vinícius engate aí uma sequência e a gente nunca mais faça essa comparação dele com o Rodrigo, e aí a galera começa a lembrar de outros jogadores da geração, né? Como eu sempre falo aqui, para mim o melhor da geração desses todos é o Sancho, mas aí que é da mesma idade do Vinícius Júnior. Aí tem o João Félix que é um pouquinho mais velho, aí o pessoal lembra do Arnold que é um pouquinho mais velho, mas tem o Haaland. Então assim, tem uma molecada aí que tá já bem cedo, Formiga, tendo as chances de se consolidar, eventualmente alguns sendo protagonistas, mas assim, de uma molecada que já está aí pedindo passagem para ocupar um espaço importante em grandes clubes, né? Sim, mas eu acho que esse movimento, cara, a gente olha para ele agora, né, essa garotada ocupando, mas esse movimento ele sempre aconteceu com mais ou menos protagonismo em um ou outro lugar também. O Messi aparece muito cedo, mas não com protagonismo, mas tendo minutagem a ponto de em 2006 ele ser importante numa campanha, apesar da lesão, mas até se machucar, ele já era importante. O Cristiano muito cedo já era falado, o Ronaldo Fenômeno nem se fala. Então assim, espaço para jovens, o Marcelo chegou jovem, lembremos, no Real Madrid, óbvio que tinha uma passagem de bastão sem protagonismo, então assim, eu acho que existe um movimento aí, porque eu acho que hoje os garotos, por causa da metodologia dos scouts e porque o mundo está mais conectado, é mais fácil detectar o moleque mais cedo, e acho que esses moleques, eles amadurecem até mais rápido, né, por uma questão de mundo mesmo. Então, mas eu não acho que esse movimento seja novo, eu só acho que vai desenhando coisas muito legais, como, por exemplo, você ter 3 brasileiros de uma geração no Real Madrid, no maior clube do mundo, investindo em 3 moleques da mesma geração, que isso, além de inédito, isso é absurdamente bom pro futebol brasileiro, que fica esse papo de a geração ruim, a gente não produz mais. Porra, a gente não produz mais e o maior clube do planeta foi lá pegar 3 caras dessa geração que as pessoas acham que é ruim. Ó, quero a galera deixando o like aqui, deixando o comentário. Tem 3 mil pessoas que estão com a gente que ainda não curtiram, quase 4 mil, hein? Alô, galera, tá na live? Deixa o like, tá na live, deixa o like. Isso é missão básica. Ô, Vitor, eu pegando aqui a lista dos jogadores sub-21, dos mais valorizados, né? Aí pegando com 21, Mbappé. Aí a gente tem 3 jogadores do Borussia Dortmund no top 10. Jadon Sancho, com 20 já completados, o Haaland que vai completar 20 no mês que vem, o Hakimi, também é do Real Madrid, né, que já completou 21. Aí, Vitor Sérgio, o debate,
eu penso, o Sancho tá jogando muito bem no Borussia Dortmund. Pô, o cara é para muitos o melhor dessa geração. O fato dele estar desempenhando melhor no Borussia Dortmund, que em tese é mais fácil do que no Real Madrid, equilibra um pouquinho a sua análise quando você vai analisar, o Santos jogando muito no Real Madrid, o Vinícius jogando um pouquinho menos, o Santos jogando muito no Borussia, o Vinícius jogando um pouquinho menos no Real. Dá para equiparar as coisas ou não? Pela diferença das ligas? Não sei, assim, acho que são duas ligas respeitadas, né? São duas ligas de nível. Tem ali uma diferença entre elas, né? Você tem duas ligas que há muito tempo são dominadas, a alemã por um clube, a espanhola por 2 clubes, mas você tem ali um miolo da tabela que é difícil jogar, né? Você jogar contra os times do miolo da tabela do espanhol é difícil, e da Alemanha também é difícil, né? Você é bem enrolado. Então, acho que é normal. O que eu vejo é que o Sancho, por exemplo, nessa temporada, tem conseguido algo que o Vinícius aí talvez esteja buscando ou esteja começando a emendar agora, que é consistência, né? Atuações consistentes, por mais que ele tenha voltado da pandemia ali e perdendo espaço e tudo. Desculpa, porque eu ia falar o seguinte, isso aconteceu enquanto o Vitor tá ali, isso aconteceu com o Dembélé também, né? O Dembélé, ele arrebenta no Borussia, né? E aí, o Vitor, o Dembélé arrebenta no Borussia, aí vai pra Espanha e fica um cara assim meio esquecido, meio de lado, por questões comportamentais também. Mas ele arrebentou a temporada de mais de 20 assistências na Bundesliga na temporada. Exatamente, por isso que o Barcelona pagou 110 milhões para ele, mas o que eu ainda não vi, o que eu acho que o Vinícius precisa para de fato não ter assim, para o Vinícius parar de ser tratado como uma enganação, é porque aqui no Brasil muita gente trata como se o Vinícius estivesse enganando o Real. Eu acho que isso daí nunca aconteceu. Acho que o Real sabe do potencial do Vinícius. Acho que precisa de uma consistência. Fazer uma série de jogos, 10, 12 jogos seguidos, jogando bem, sendo titular. Lá vai ter o rodízio, então talvez ele fique um jogo no banco, não tem mais volta no outro, joga bem. Isso acho que está faltando. O Sancho conseguiu nessa temporada e o Vinícius talvez agora consiga, né? Ele está indo para o terceiro jogo dele sólido, né? O terceiro jogo dele tendo boas atuações. E aí, Mauro, de novo em cima daquilo que a gente falou e que foi o que conduziu esse papo, né? Sobre os jogadores, o Vinícius ser mais valorizado lá do que cá. Tem, por exemplo, o Ansu Fati, que ele vai e joga 2 bons jogos no Barcelona, e pra gente aqui já é um moleque que vai... Pra gente aqui, eu digo, pra muita gente é um moleque, aquela coisa que vai ser e tal, e não bota uma vírgula na análise em cima do Ansu Fati, bota 1 milhão de asteriscos na análise em cima do Vinícius Júnior, né? Tem um pouquinho, sim. Eu queria só rapidinho sobre a questão de racismo estrutural ou não. Há uma possibilidade. Eu acho que nesse caso não, mas infelizmente cada vez mais a gente precisa ficar alerta e atento, né? E o Ansu Fati é bem por aí também. Fosse digamos, a bola do Ansu Fati, até pela idade, e eu sou muito fã do Ansu Fati pelo que a gente viu até agora, né? Evidentemente muito cedo. Eu acho até que ele tem mais potencial que o Vinícius Júnior, mas também, enfim, é uma questão de palpite, né? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, outra realidade, outro crescimento, um monte de coisa diferente, né? Mas se o Ansu Fati viesse do Brasil, não sei, cara. Você tá falando isso porque você não é Flamengo, sim, não sou. Então, assim, tudo pode ser. Sabe, você gosta por numerologia é melhor. Cara, tá valendo tudo, desde que se respeite a opinião. Mas, assim, tem sim. Eu gosto muito do Ansu Fati, eu acho que eu até dou mais espaço do que eu deveria. E o Vinícius Júnior, eu sou também muito fã, mas eu gosto mais do Ansu Fati. E não é porque o Ansu Fati é do Barcelona, não é do Real Madrid, não é porque o Vinícius Júnior veio do Flamengo, não veio do Palmeiras, é questão, gente, de gosto. As pessoas precisam entender que tem gosto. Beatles e Rolling Stones, eu prefiro os Beatles, mas eu não excluo os Rolling Stones, eu escuto quase tanto quanto, mas eu prefiro os Beatles, né? E não tá errado se você preferir os Rolling Stones ou falar The Who, aquela célebre piada dos fãs do The Who que falam sério. Beatles, Rolling Stones, pô, todo mundo sabe que é o The Who, né? E podia ser The Kings, que eu amo também. Então, cara, é questão de gosto, cada um com o seu, e sobretudo quem não gosta, com os desgostos de cada um.